Bom, então vamos lá, né, pessoal? Uma boa noite a todos novamente. Sejam, né, bem-vindos aí a esse novo ano, né? Iniciamos aí o ano de 2022. Espero que todos aí estejam, né, firmes e fortes nesse novo ano para continuar nos estudos, né? Continuar com as suas atividades. Né? Espero que todos estejam com saúde, que nesse momento é muito importante nós termos força, né, não só nossa, mas também de nossos familiares, para eles conseguirem, né, dar suporte para a gente, porque se a gente tem um familiar próximo que não está bem, a gente também acaba, né, sendo envolvido ali pela questão. Bom, nós vamos então iniciar a nossa aula Tira Dúvida, né, da unidade 2 de Quantificação e Geografia, né, que é basicamente, né, o envio, né, de um arquivo, né, que é uma atividade que vai estar, né, sendo, né, responsável pela nota dessa unidade 2. Né? Espero aí, feliz 2022 aí a todos aí, né, não sei se eu falei. Espero que tenhamos aí um dia uma boa assimilação, né, dessa atividade, porque ela é muito importante, não para a disciplina só, né, mas para a vida acadêmica de vocês. Né? Enquanto acadêmico, vai ser necessário que vocês realizem pesquisas, né, trabalhos de pesquisas e apresentem esses trabalhos. Né? Por isso que é provável que todas as disciplinas tenham uma atividade parecida, no sentido de que vocês façam uma pesquisa e apresente ela. Né? Por isso que é importante a gente ter esse feedback. Eu vou estar, então, aqui colocando um slide para a gente acompanhar, e aí a gente vai... Deixa eu ver se ele vai, eu acho que vai. Ok, todos estão vendo o slide? Acho que beleza. Sim, bom, então esse módulo ele trata basicamente sobre as técnicas de amostragem. O que é a amostragem, né? Dentro da quantificação em geografia, nós temos aí a função, né, ou o foco em organizar dados, tabular esses dados e analisá-los depois apresentá-los. Né? Então, essa é a função da disciplina, é fazer com que vocês percebam que dentro de qualquer disciplina, de qualquer pesquisa, né, é possível realizar a mensuração por meio de dados estatísticos, né, contar esses dados e apresentar esses dados. Toda vez que a gente faz essa contagem, né, isso dá uma certa credibilidade, porque permite que outro pesquisador, que um possível avaliador, ele tenha essa possibilidade de testar, de aplicar essa técnica. E aí, dentro da disciplina, uma das principais vertentes é a questão da amostragem, que é o que, por exemplo, o IBGE vai fazer agora no Brasil. Né? Que quando o Brasil vai fazer o censo demográfico, ele não vai em todas as casas, ele vai fazer uma amostragem. Como que é essa amostragem? Né? Daí nós temos técnicas de amostragem. O IBGE usa que tipo de amostragem? Que tipo de técnica? Ele usa uma amostragem probabilística, porque ele vai fazer uma probabilidade, ele vai mensurar a população do Brasil todo, mas de que forma? Ele vai utilizar também a técnica de amostragem aleatória simples, para poder direcionar, né, os seus... eu esqueci, censitários, né, que são as pessoas que vão fazer coletar esses dados na casa das pessoas,
Então, o IBGE vai chegar, vai separar as equipes e vai falar, ó, você vai em tal rua, você vai em tal rua, você vai em tal rua, aleatoriamente, e a partir daí, né, ele vai contar quantas casas ele vai chegar, vai fazer uma entrevista com aquelas pessoas que estão na casa, e todos esses dados que forem coletados ali, eles vão fazer com que nós tenhamos várias informações estatísticas. Dentre elas, o censo demográfico, que é o número de habitantes, né? Demografia é relacionado à população. Então, quantos habitantes tem naquela rua, quantos habitantes tem naquele bairro, quantos habitantes tem naquela cidade, no estado e no Brasil. Então, vai fazendo uma escala, né? Desses dados. E aí o IBGE aproveita essa visita para fazer outras, dentro da sua lista, né, de perguntas, coletar outros dados, como, por exemplo, a idade das pessoas, a profissão, né, se está desempregado, se está empregado, qual que é o nível de escolaridade, e diversas outras perguntas que vai possibilitar que a gente tenha um mapeamento das pessoas do Brasil. Assim a gente pode saber quantas pessoas, qual o percentual do Brasil, da população brasileira, tem o ensino fundamental completo, o ensino médio, quantas são alfabetizadas, quantas não são, qual é a renda dessas pessoas. Então, aí a gente consegue ter, né, um dado estatístico que vai dar essa informação. Né? Essa é a principal função do IBGE. E aí ele aproveita para, dentro da sua pesquisa, encontrar outras, gerar outros dados. E é por isso que a técnica de amostragem, que é a nossa disciplina, ela é muito utilizada não só no IBGE, mas por diversos outros órgãos governamentais, né? Porque ela precisa ter essa informação para dar uma resposta, para fazer o planejamento. Por exemplo, como é que eu vou planejar a quantidade de merenda escolar se eu não sei o número de alunos? Eu preciso saber esse dado para me conseguir planejar quanto eu vou gastar, quanto que eu vou precisar investir naquele elemento que eu estou analisando. Então, por isso que a gente tem aí essas técnicas de amostragem, a gente precisa aprender, né, para a gente conhecer, mas também para que a gente possa utilizá-las. De que forma eu vou utilizá-la? Eu vou utilizar na minha pesquisa, na minha monografia, né, no que eu for fazer, vai estar ali inserido a técnica de amostragem de alguma forma, né? Porque se você for fazer uma pesquisa, essa técnica ela vai estar ali. Exemplo, eu quero fazer uma pesquisa bibliográfica. Tem amostragem? Sim, porque você começa a pesquisar aleatoriamente sobre o tema que você quer, você vai encontrando vários trabalhos, vários textos e vai lendo sobre eles. Então, aí você pode, se você quiser, dar essa informação no seu texto, você pode contabilizar, falar, ó, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, utilizei a técnica de amostragem aleatória simples, analisei X números de trabalho, 50 trabalhos, né? Desses 50 trabalhos, utilizei no meu texto 10. 10 autores diferentes. Ou seja, você utilizou a técnica de amostragem de uma forma para te beneficiar ali no que você estava fazendo, na sua pesquisa. No nosso caso, né? Aí, no caso, a gente tem outras técnicas de amostragem. Opa, aqui, passou. Né, que a gente precisa tá dando essa informação. Bom, sobre o que é estatística, eu vou pular alguns slides aqui, só para a gente ir direto mais lá na frente, mas se alguém quiser perguntar, ou, né, tiver com dúvida sobre isso, tá, estamos aqui abertos para poder trocar ideias, tá? Trocar informação. Então, nesse texto, né, fala um pouquinho, nesses slides que estão lá, né, também na página da disciplina do SIGA, fala um pouquinho sobre o que é estatística, né, o que é a amostragem. Né? Então, a amostragem é uma parte de um todo. A amostra é a parte de um todo. Já a amostragem é como você pega essa parte de um todo. Né? Sendo bem simplório, né? Quando você vai preparar um suco, né? Você pega um pouquinho do suco e experimenta para ver se já está bom de açúcar, se está bom, está na
na quantidade de polpa de acordo com o seu paladar, com o seu gosto. E aí você vai adicionando mais ou menos, vai adicionando aquilo que até chegar no ponto que você quer. Então, você pega uma parte daquilo, já é suficiente para que você tenha uma análise sobre como que está a qualidade daquele suco. Então, eu estou fazendo um suco, eu pego um pouquinho, experimentei, eu já sei se está bom de açúcar, se precisa mais água, menos água, como que está. Eu já consigo fazer uma análise. Dentro da geografia, diversas áreas podem ser utilizadas dessa forma. Então, eu quero analisar, por exemplo, sobre o clima, né, que agora a gente está tendo aí várias matérias, que nós estamos num período do verão no Brasil, e esse período ele propicia muitas chuvas em algumas regiões. E essas chuvas, elas trazem danos materiais, né, e sociais também. Eu posso, por exemplo, coletar uma amostra sem sair de casa, eu posso coletar uma amostra pelo site do INPE, pelo Clima Tempo, por esses sites que trazem informações sobre o clima do Brasil, para me ter uma ideia de como que está a quantidade de chuvas no mês de dezembro, no mês de janeiro, ou até por uma semana, mas eu posso analisar dentro de um mês o quanto que choveu, né, se choveu muito, se choveu pouco, e aí essa análise eu posso fazer numa escala temporal também. Olha, dentro do mês de dezembro de 2021, na cidade tal ou no estado tal, choveu tantos milímetros. Isso é maior ou menor que 2020, que 2019, então fazer essa análise temporal, ou seja, dentro de uma análise de 2 ou 3 anos, dizer se a quantidade de chuvas desse momento, ela foi acima, foi abaixo da média, se ela está ideal, se ela não está ideal, né? O que seria esse ideal? Também é interessante complementar. Então, o dado estatístico ele vai dar essa informação. Aí vem a análise, que é você dizer, né, se está tudo, se está ok, se não está ok, se seria uma possível causa daquele fenômeno ali está muito grande, né, acima da média ou abaixo da média. Então, essa análise é aí que você vai estar fazendo a aferição ali. Então, a amostragem envolve tudo isso. Então, eu posso fazer em qualquer escala de análise. Eu posso analisar o número de habitantes, eu posso analisar a renda per capita, eu posso analisar os preços de combustíveis ou de produtos de um supermercado. Todas essas informações, se vocês analisarem, as amostragens e a quantificação, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Todos os dias nos jornais, nos telejornais, tem dados estatísticos, porque isso dá respaldo, isso dá uma informação precisa. Tantos por cento ou o número X está acontecendo. Né? E esses dados eles são apresentados para a sociedade e eles têm esse viés informativo. Então, a ideia da quantificação é informar como que está um dado analisado. Então, né, ali é mais, né, esse slide é mais para exemplificar isso, né, ou seja, né, a amostragem em si seria uma proporção, uma quantidade, né, que você pode definir dessa população. Eu posso definir a quantidade, se ela é grande, se é pequena, não. Para mim ter uma informação mais precisa, eu quero fazer, por exemplo, uma pesquisa de intenção de voto. Por exemplo, no meu bairro, eu quero saber em quem as pessoas querem votar, considerando 4 ou 5 candidatos. E aí você pode sair com esses 4, 5 candidatos e perguntando para as pessoas, desses aqui, qual candidato você votaria ou nenhum, né? Também tem essa opção. E aí você vai coletando, você pode pegar dentro do bairro, eu sei que no meu bairro moram 300 habitantes. Desses 300 habitantes, eu vou perguntar para 30, que equivale a 10%, já vai me dar um parâmetro ali para me ter uma margem ali de aproximada, que é o que os institutos de pesquisas realizam. Né? Eles normalmente fazem uma pesquisa, eles entrevistam 2.000, 3.000 pessoas, que já vai dar um percentual aproximado para todo o Brasil. Então, vocês vejam que
né? Eles pegam um percentual bem pequeno. Então, quanto maior esse percentual, maior a chance de você ter uma veracidade ali acontecendo daqueles fatos. Que é o que vai garantir, né, que essa amostragem seja mais confiável, né? Bom, aí nós temos os tipos de probabilidade, né? Probabilística e não probabilística. Né? O que é a probabilidade? Probabilidade é aquilo que você consegue demonstrar ou consegue dar a informação de que é possível, né, dentro de uma probabilidade, ou seja, não, entre 10 da manhã e 1 da tarde, a probabilidade da pessoa querer almoçar é muito grande, né? Porque é o comum dentro ali da função do nosso organismo, do nosso dia a dia. Então, a maioria das pessoas almoça nesse intervalo, entre 11 e 1 da tarde. Então, a probabilidade das pessoas estarem almoçando em um restaurante é bem alta do que se for fora desse horário, certo? Aí já a questão da não probabilidade é aquilo que você não pode dar uma certeza, você não pode ir lá e contar, não tem como lá contar esses números, então significa que essa amostragem ela não é probabilística, você não conhece os elementos. Por exemplo, eu quero saber quantos peixes tem em uma represa. É possível saber? Só se eu passar uma rede de fora a fora, é algo muito difícil de mensurar. Então, a probabilidade eu quero saber dentro de uma represa quantas espécies tem e mensurar em números isso vai ser um pouco difícil, porque eles estão em uma situação submersa e vai dar um trabalho muito maior se você, né, para você coletar essas informações. Então você acaba que esses elementos eles não são conhecidos, né? Eles não têm uma probabilidade de você ter certeza de falar não tem tantas quantidades da espécie tal, tal e tal. Então depende de quando do que você vai analisar, acaba que ela não tem uma probabilidade de acontecer, de ser contada, vamos dizer assim, né? Bom, aí nós temos a amostragem aleatória simples, que é a mais utilizada, né, em todas as pesquisas, quando você vai coletar informações de uma forma sem um controle maior, né? Você chega, por exemplo, em um supermercado e pergunta para as pessoas, né, sobre o que elas querem, né, se elas estão achando que o produto aumentou, uma carne, um derivado, aumentou o preço ou não. Então, você vai perguntar para pessoas que estão ali. Você não sabe quem vai estar no supermercado. Então, ela é aleatória. Você chega lá e vai fazer a pesquisa, a entrevista com essa pessoa, com quem está ali na hora. Quando você vai a amostragem estratificada, ou seja, você vai criar um status, você vai criar uma definição, que pode ser, por exemplo, por sexo, pode ser por idade, pode ser por altura, alguma forma de enumerar, pode ser por letra. Exemplo, em uma biblioteca, eu quero fazer uma amostragem estratificada, então eu vou ter que contar, saber quantos livros tem na biblioteca, e aí eu vou ter que definir tem 100 livros de geografia, 50 de história, 80 de ciências, e aí eu vou fazer uma amostragem a partir desses dados que eu já tenho. Ou seja, eu já tenho uma definição numeral de quantos livros tem quais os tipos de livro tem naquela biblioteca. Então, eu vou coletar, por exemplo, 10% dos livros que tem ali. Então, eu já sei que eu vou ter que coletar proporcional ao número de livros que está ali. Então, eu vou vou criar uma classificação. Se fosse por sexo, por exemplo, masculino, feminino. Então, eu sei que em uma empresa trabalham 30 homens e 10 mulheres. Então, eu já tenho um extrato, eu já tenho uma definição de quantos homens e quantas mulheres. Eu vou perguntar para 10% ou 20% ou 50% desse número ali, vou fazer a minha entrevista com eles. Então, a amostragem ela tem um status, ela é estratificada porque você consegue definir. Não, é proporcional ao número, né, de acordo com com a característica, se é homem ou se é mulher.
Já a sistemática, né, ela já possui, ela tem um sistema, ela já se organiza, né, você tem os dados, você tem a informação dos dados, é como se fosse a, a amostragem estratificada, só que ela tem mais um adendo, né, o que é esse adendo? Você vai colocar, vai pegar uma proporção exata de acordo com o número desse sistema. Então, por isso que ela é sistemática. E é possível você fazer uma análise linear. Exemplo, numa linha de produção, eu quero saber se esses alunos, se um produto que está sendo confeccionado ali, fazer um padrão de qualidade. Então, eu vou pegar, né, eu sei que são produzidos, por exemplo, 1.000 canetas em uma fábrica que produz canetas. Então, eu vou pegar, né, dessas 1.000 canetas, tem caneta azul, vermelha, preta, né, ou seja, 3 cores de caneta. Então, eu vou pegar exatamente proporcional ao número de canetas, a quantidade de canetas. Então, eu tenho que seguir um horário, eu tenho que seguir um horário de funcionamento da máquina dentro da linha de produção. Então, ele tem um sistema um pouco mais complexo, mas também não é impossível de ser seguido. Por conglomerados, né, também se parece um pouco com a estratificada, né, só que você vai pegar apenas, né, um elemento ali. Esse conglomerados ele já vai utilizar uma classificação um pouco mais conveniente ali para quem está fazendo a amostragem. Então, você vai organizar ou vai pensar como você vai coletar os seus dados, já sabendo qual é o seu público, né, qual é a sua área de atuação. Bom, a porcentagem, né, aqui vou passar rapidamente, porque é algo que eu acredito que, né, é um pouco base matemática, né, e envolve, é necessário a gente saber no nosso dia a dia. Bem como média, moda, mediana, são questões que são utilizadas no momento da análise, né? Então, eu quero saber a média de idade, a média de altura, a média de salário, não? Então, eu já vou ter uma outra... eu vou precisar saber essa base matemática para poder fazer a análise dos dados que eu tenho. Bom, e aí nós entramos aí na pesquisa, né, que é a parte avaliativa desse módulo, né, que é a utilização de uma dessas técnicas de amostragem para executar a pesquisa em si. Né? Eu deixei assim eu procurei deixar bastante aberto sobre o que vocês têm que pesquisar. Então, o que você vai pesquisar, né, fica a seu critério, né? Cada aluno aí, vai poder escolher, né, onde vai fazer a pesquisa ou o que vai ser pesquisado. E tem algumas regrinhas, né, no sentido de formatação de texto, porque é necessário, né, dentro da academia, essas normas da ABNT, elas são cobradas o tempo todo, né, então é importante, né, aqueles que ainda não têm uma familiaridade, começar a habituar com essas normas, porque isso sempre vai ser cobrado. Por isso que eu já estou, né, estimulando vocês a utilizarem essas informações. Então, o que vai constituir a pesquisa, então? Né? Então, vocês vão escolher uma das técnicas de amostragem, qualquer uma, pode ser, né, vocês fiquem abertos. Eu acredito que a maioria vai utilizar ou aleatória ou estratigráfica, porque são as mais, né, utilizadas normalmente, de coisas que possam ser contadas. Né? Então, você vai utilizar ali, vai utilizar qualquer elemento, né, que tenha alguma relação com os conhecimentos geográficos, e aí vai coletar esses dados. Esses dados, né, né, eu até coloquei alguns exemplos ali, ó. Vocês podem utilizar em uma escola, no polo da DEAD, em uma empresa ou comércio que vocês, de repente, trabalham, ou que vocês conhecem, ou que vocês queiram conhecer, em uma praça, um evento, né, ou seja,
qualquer lugar, né, que vocês queiram atuar. Exemplo, eu quero conhecer um frigorífico de aves, ou um frigorífico que vocês tenham aí, e eu quero lá saber quanto, né, pegar os dados daquela empresa. Então, aí, aonde vocês vão pesquisar e o que pesquisar, fica aberto, tá ok? Então, aí essa atividade, né? Então, você vai lá, coleta os dados, coletou os dados, aí qual que vai ser, assim, o trabalho depois de coletar os dados? Organizar isso para poder enviar. Então, eu vou ter que colocar dentro de uma formatação, né? Colocar ali, né, o nome, colocar as informações sobre qual a técnica de amostragem que você utilizou, qual os dados onde você pesquisou, né? Você fez a pesquisa em que lugar, e aí qual os dados que você teve. Então, basicamente, o trabalho todo envolve esses três pilares, né? Qual a técnica de amostragem que eu utilizei nessa pesquisa, onde eu fiz a pesquisa e quais os dados eu obtive com a pesquisa, apresentar esses dados. Né, isso aí, né, vocês escrevendo, né, eu deixei uma margem bem flexível, de 3 a 7 páginas ali, para vocês terem uma margem, né, conforme para poder escrever sobre. Né, é importante, né, vocês estarem colocando ali, né, a apresentação, ou seja, né, onde vocês fizeram a pesquisa, qual a técnica, a justificativa e o objetivo, né, por que vocês escolheram aquele local ali, ou aquele objeto para ser pesquisado, tá? Então, eu acredito, assim, que não é muito complexo, né, mas talvez para alguns que estejam iniciando nesse processo de fazer pesquisa, né, algo novo, mas sempre o momento para se começar ou para se tentar chegar, né, começar essa atividade. Formulário online, né, uma pergunta aqui da Maria, muito obrigado pela pergunta. Vale sim, né, eu faço um formulário online, ele já vai me gerar esses dados, é até mais fácil, né? Eu faço o formulário online e envio para uma empresa, por exemplo, um comércio da minha cidade, né, que eu tenho contatos, ou envio para os meus amigos aqui do curso, né, eu acredito que já tenham aí um grupo, né, já formado, né, da turma de vocês, de repente você pode enviar para os e-mails dos seus amigos aí, manda o link no grupo do WhatsApp, todo mundo responde, você já vai ter o dado, não sei o número exato, né, dos 100 alunos que tem no curso de geografia, né, 80 responderam, ou seja, 80% dos alunos responderam, né, e desses 80% responderam isso, aquilo, de acordo com as perguntas que vocês vão desenvolver ali para saber qual que é o que vocês querem saber, né, qual é a profissão, qual é a idade, né, renda per capita, qual é o bairro que mora, não vai depender muito do qual é o que você quer pesquisar, o que você quer encontrar. Né? Quando você elabora um questionário ou um roteiro de entrevista, você, obviamente, já tem uma intenção de obter um resultado. Eu quero saber o que as pessoas, né, ou o que é aquilo, a quantidade daquilo, aquela informação. Então, quando você elabora a pergunta, essa pergunta ela já vai te dar uma resposta e, obviamente, já é o dado que você já tem, né, o interesse ali de analisar e de depois expor ele ali. Tudo bem? Bom, eu vou passar aqui para a fase de perguntas. Vou parar a apresentação aqui. Passar para a fase de perguntas, né, que a gente agora vai trocar, né, possivelmente aí tenham dúvidas ou estejam né, com alguma dificuldade de estar desenvolvendo. Então, abro a palavra, então, para vocês, né, ou quiserem mandar a pergunta ou quiserem falar.
O Eds, né? Pode falar. Depois Viviane, depois vai passando aí. Hein, professor? Boa noite. Boa noite, galera. Se eu colocar por exemplo, colocar 3 produtos e colocar tantas pessoas para escolher alguns produtos, em que classe que entraria para pesquisa? No caso, ela é, estratigráfica, né? Porque você já tem depende de qual essas pessoas, né? É muito interessante essa pergunta. Eu peguei lá, vou citar um exemplo aqui, 3 marcas de refrigerante, né? E aí eu quero saber qual as pessoas preferem, né? Se eu for pegar essas pessoas aleatoriamente em algum lugar, numa praça, em algum lugar, não sei, né? Eu vou mandar para meus colegas a sala. Se assim essa resposta vai vir de uma forma sem eu saber quem são, aí ela é aleatória. Mas se eu sei quem são essas pessoas, né? Exemplo, são as pessoas da minha casa, né? Então eu sei quem são, qual é a idade delas. Então aí a partir do momento que eu tenho esses dados, aí ela passa a ser estratigráfica. Se eu não tenho essas informações, eu não sei quem são essas pessoas, aí ela é aleatória. Se for pessoas esporádicas que entram no comércio, para olhar um produto. Aleatória simples, aleatória. Ela vai entrando e você vai mandando, o que você acha disso? Né? O que você prefere desses aqui? Né? É o que as marcas fazem, por exemplo. Né? As marcas de roupa, as marcas de bebida, de comida, fazem muito isso. Porque elas querem saber a opinião das pessoas. E elas querem melhorar aquele produto. Né? É a opinião do consumidor, digamos assim. É interessante essa pesquisa. Tá, mas daí no trabalho, o que o senhor quer que nós colocamos? Referente à pesquisa, o material, o que é, e mais o que tem que ter para engrupar no trabalho que o senhor quer que nós fazemos? Certo, aí no caso você vai ter que colocar qual é a técnica que você utilizou, foi utilizada a amostragem aleatória simples. Aí você coloca o que é a amostragem aleatória simples, que tem lá no slide, tem nos textos. Depois você vai colocar aonde você fez a pesquisa, com quem você fez a pesquisa, né? E aí você vai justificar por que você fez aquela pesquisa, por que você escolheu aqueles produtos, né? Né? Qual era o seu objetivo final com aquela pesquisa. E aí, óbvio, né? Foi atingido, não foi atingido, eu consegui, né, ter uma resposta, não deu nenhuma resposta, aí vai depender do resultado da pesquisa. E aí colocar os dados, né? Eu tinha o produto XYZ, desses produtos aqui, né, foi feito a pesquisa com 50 pessoas, dessas 50 pessoas, tantas preferem tantas esse. Bem tranquilo. Entendi. Já tem mais ou menos uma para Já tem uma ideia bolando uma pronta aí. coisa. Já. Se eu não me engano, eu li lá num trecho do senhor que o trabalho pode ser em dupla, né? Tem essa opção de ser em dupla. Sendo em dupla, se fizerem em dupla, é importante que os dois postem o trabalho, mesmo sendo o mesmo, tá? Porque aí eu tenho lá, tenho como, dentro do sistema, ter essa informação que, né, exemplo, o Eds e a Maria fizeram o trabalho e postaram o trabalho. Eu vou ver que o trabalho é o mesmo e o nome de vocês vai estar no trabalho, não tem problema nenhum. Mas é importante que os dois postem, porque assim vai estar computado lá que os dois entregaram a atividade. E o nome tem que dar nos dois trabalhos, né? Ok? Viviane, O nome tem que dar nos dois trabalhos, né? Como no meu, o quando nome nos dois o meu trabalhos, põe o nome, o nome nome dos dela, dois. no meu e o meu Isso, no dela. isso. Vai ser o mesmo trabalho que Minha, vai ser postado pelos dois, né? minha parte na O nome, pergunta seria essas dúvidas. Eu já tinha um trem já meio bolado aqui nas ideias, né? uhum, Daí já ficou mais fácil. Passar a palavra para outra pessoa. beleza. Nesse caso, né, só reforçando, é um trabalho só, com o nome dos dois, só vai ser postado pelos dois, essa é a diferença. Mas é o mesmo trabalho. Viviane.
Te perguntar, vou ter que colocar as perguntas no trabalho também? O que eu vou perguntar? Sim, é interessante que você coloque lá que você fez a pergunta tal, né? Ou quais as perguntas você fez, porque isso vai dar, vai me ajudar a entender, né? É, Por que que você chegou naquele resultado. eu pensei aqui, qual que é a técnica de amostragem? Eu quero ver quantos membros que tem na minha cidade, aqui em Campo Verde, da minha igreja que eu congrego. Eu sempre tive Você quer essa computar dúvida. É, certo, quantas pessoas, isso. é, Seria bastante certo. aí. Qual Tranquilo, técnica? não no caso, essa é uma amostragem que você vai fazer, ela é estratigráfica, porque você vai contar, né, as pessoas. Você não vai, não sei nem se você, qual pergunta você faria. Você vai fazer a pergunta se elas fazem parte ou não da Não, igreja? eu ia perguntar para alguém lá, né? Fazer a pergunta para uma pessoa que. Sim, normalmente dentro da igreja tem a parte administrativa, as pessoas Isso, responsáveis que têm a informação. Ah, na nossa isso. igreja aqui temos, não sei, né, chutando, 200 3.000, 2.000, pessoas, isso. sei lá, 2.000 pessoas. Aham. Mas é porque dentro de uma cidade, às vezes tem mais de uma igreja, né? Da Não ia mesma, especificar, né? aí você tem que definir, né? Pegando um exemplo, né, a Igreja Congregação Cristã do Brasil tem, aqui na cidade de Cáceres, são 11 igrejas dentro da cidade. Então, eu teria que ir nas 11, ou, né, poderia ir nas 11 igrejas e perguntar para os responsáveis quantos membros eles acreditam que tem ali, que participam da igreja, frequentam a igreja. Eles têm isso a partir do registro de batismo, etc., né? Mas eles têm esse número geral. Essa seria uma linha, eu saber só o quantitativo total. Ou eu posso ainda querer saber mais, né, dessas É porque, pessoas. no caso, eu ia nenhum que ele sabe das. Aqui em Cabo Verde são 23 que eu vou fazer. Uhum, Ele certo. sabe todas, não tem? Ele já sabe de todas. Isso, não teria Tranquilo. necessidade de eu ir nas 23. É importante, né, você colocar, né, lá no seu texto, né, quem né, lógico que você vai explicar qual é a igreja, tudo certo, mas eu digo a fonte da pesquisa. Isso, Eu peguei com, né, o fulano, isso. pastor, o responsável tal, Aham, né, e ele tem essa informação a partir de quê? aham, Como que ele sabe esses números? sim. Né, tá em um livro, tá em algum lugar, tem que estar esse número, né? Aproximadamente, né? Aproximadamente. Então ele vai ter que, né, falar, não, nós temos um livro de registro Sim. e dá mais ou menos isso, né? Porque toda vez é importante para todos, né? Toda vez que a gente faz uma pesquisa, é importante a gente citar a fonte ali daqueles Sim, dados. Esses sim. dados foi gerado pelo pesquisador ou ele já vem pronto de algum lugar, como esse caso, né? Ele já vai vir pronto esse dado, né? Então é algo que é importante citar. Aí, no caso, essa pesquisa, ela já vai ser, ela já vai ser, na verdade, você vai fazer mais não seria nenhuma amostragem, né? Porque, como você disse, você está indo em uma igreja específica, ah, que já tem todos os dados que você quer coletar, né? Então, você não está fazendo, a amostragem, ela acaba sendo simples, mas ela é probabilística, porque você já sabe onde ir, né? Então a sua amostragem a sua técnica ela vai ser a amostragem probabilística, porque você já sabe Provavelmente. onde ir e aonde coletar esses dados com quem coletar. Não vai ser fácil, não, mas Não, vai ser tranquilo, obrigada. ele já tem, é só você É, coletar com ele, perguntar. eu pensei nisso, né? Que curiosidade também que eu tenho. Tranquilo, não é. Normalmente, né, o que faz uma pesquisa ser boa é justamente o quanto você estar curioso para saber aquilo. Né? E por Porque aí isso, né, você que eu tem as escolhi. perguntas e aí você vai atrás da resposta. Aham. Então tá, obrigada. Legal, obrigado. O Tiago levantou a mão também. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu estou com uma dúvida aqui, na verdade é uma dúvida que surgiu do nosso grupo hoje à tarde, né? Nós estávamos discutindo sobre um possível tema, e aí chegamos à ideia de pesquisar sobre
a percepção dos alunos do nosso curso de geografia, né, licenciatura em geografia, sobre o uso do WhatsApp na relação médico-paciente, né? Devido a essa grandeza que nós tivemos no momento, né, com a pandemia, do isolamento e a forma de comunicação. A minha dúvida é o seguinte, neste caso, a população, dentro do nosso trabalho, seria os discentes da Unemate, e a nossa amostra seria os alunos do curso de licenciatura, é isso? No caso, você precisa definir esses discentes você vai encaminhar esse questionário para todos os alunos do curso de geografia, né? É isso, né? Nós temos um grupo, né? Certo. E aí nós criamos um questionário Google Forms, né? Aham. A pesquisa não tem nenhuma identidade, então não tem por que saber quem vai, né? Mas Sim. é direcionado para os alunos porque a gente colocou como critério, né? Sim. Aí a minha dúvida é se a população seria os discentes. A população seria os alunos dos cursos da DEAD, né? Porque no caso, né, vocês fazem parte do Isso. curso à distância. Então, seria todos os cursos, não lembro agora quantos, mas são mais de 5, eu acho que quase 10 cursos da DEAD deve ter. No site Certo. tem quantos cursos lá é importante vocês colocarem, né? Dentro dos cursos da DEAD, temos lá 10 cursos e a nossa população foi com o curso de geografia. Ok. A nossa amostra, melhor dizendo. A nossa amostra utilizou como base as respostas dos alunos do curso de geografia. E a nossa técnica amostral é a probabilística, né? Isso. Porque nós já temos um questionário semi-estruturado para identificar o que a gente quer. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Obrigado, professor. Ok. Frailan. Isso. Boa noite, professor, e a todos. Boa noite. Minha dúvida é, já pegando um gancho no que o colega falou, um exemplo, eu gostaria de fazer a pesquisa sobre, eu sou de São Félix do Araguaia, né, o meu polo, e gostaria de fazer uma pesquisa sobre as pessoas que já pegaram Covid desde o início do Covid, porque tem no sistema, tem um site aqui que toda semana joga. Tantas pessoas pegar e tal. Aí eu fazia tipo um relatório, porque lá já vai estar todos os dados, não é? Exato. No caso, você já tem os dados, né? Você tem que explicar, né? Por que você está escolhendo especificamente esse município. Aí uma das justificativas é porque você é morador, etc. e tal, né? E aí, como, né, nos sites já tem muitas informações, né, sobre quantos infectados, quantos foram curados, quantas mortes, né? Então, você já tem os dados aí. Aí você precisa reforçar só, né, o porquê foi feito, né, a justificativa, né? Por que você fez essa pesquisa, escolheu justamente essa cidade. No caso aí, é preciso você também explicar, né, qual o objetivo dessa pesquisa, né? O que você quer mostrar trazendo essas informações. Na verdade, eu gostaria de saber justamente quantas pessoas que faleceram, que graças a Deus diminuiu depois da vacina, até hoje, tá entendendo? Então, os dias de hoje. Então, tipo assim, a pandemia já vai para 2 anos, né? Certo. Aí eu ia pegar, porque todos esses dados tem. Aí, no caso, ela seria probabilística, É probabilística porque você já tem, né? Ali já tem uma fonte, já, né? Importante citar também o site lá, a fonte do site. Sim, que você tem tá o site coletando. certinho, tudo certo. Sim. Ok, então, muito obrigado. Nada. Nesse caso também, Frailan, só um detalhe, né? Como é importante fazer uma relação com a geografia, no caso ali, o que tem a ver isso com a geografia, né? Muita gente pode perguntar. Aí que é importante você, na sua justificativa, explicar, né? O que tem a ver a Covid com a geografia. No caso, aí você vai utilizar a localização geográfica, porque você vai ter que citar o município, quantas
quantas pessoas moram nesse município, onde que ele está dentro do estado do Mato Grosso, né, citar a informação geográfica de forma geral. E justamente você tocou no algo aí que eu lembrei. No caso, eu colocaria a população de São Félix, no caso, X habitante, e aí daria no final uma média tipo de quantos casos teve assim também? É possível você colocar, né, por exemplo, eu não sei os dados, né, mas só para você ter uma ideia. Tem 50 mil habitantes em São Félix e teve 50 mortes. Então, essas 50 mortes equivale a quantos por cento desse aí, né? Então, você já vai trazer essa informação. Inclusive, é um dado de utilidade pública, né? Então, eu consigo saber que 10% da população de São Félix faleceu por Covid, né? Sem considerar as outras coisas. Estou entendendo. Beleza, então. Obrigado. Tranquilo? Beleza. Quem mais quer colocar alguma dúvida? Lembrando que, né, a aula vai ficar gravada daqui a pouco, mais tarde, né, porque demora a gerar o link do Drive, mas assim que gerar o link do Drive, né, eu vou estar postando. Eu até criei uma página no Facebook, no YouTube para facilitar, porque às vezes precisava ficar pedindo autorização. Esse negócio aí, às vezes, poderia atrapalhar alguém. Então, agora eu vou postar na página do YouTube que eu criei, e aí eu mando o link do YouTube, que aí fica mais fácil, que aí não precisa autorização, é só clicar e assistir, né? Luciene. Sim, boa noite, professor. Boa noite. A minha dúvida é essa que eu coloquei no chat aí, o senhor não respondeu ainda. Eu queria saber, assim, se dentro dessa pesquisa que a gente fazer, a gente pode estar colocando, tipo, 2 ou 3 tipos de amostragem. Pode. É tipo uma amostragem probabilística, essas coisas, né? Pode. Essa questão também que eu ia estar com essa dúvida, mas o senhor acabou de falar, essa questão de o porquê a pesquisa inclui o curso de geografia. É isso que eu queria entender também, se no final a gente tinha que, como falar, coincidir, né, a pesquisa com o curso de relacionar, geografia. né, com as temáticas, porque, assim, né? Eu tenho na ideia uma pesquisa sobre amostragem de sementes, porque como a gente mora em Campo Verde, aqui envolve muita questão da soja, das sementes, né, do milho, essas coisas. Então, eu queria saber se dentro dessas amostragens aí, eu tenho que citar o porquê inclui dentro do curso de geografia. É isso? Sim, não seria básica bem o curso, mas a ciência geográfica de forma geral. Né? Então, no caso aí, por exemplo, né, qual é a sua cidade? Campo Verde. Campo Verde. Campo Verde é muito bom, né, produtor aí em grãos, né, grande produtor de grãos, sim, principalmente soja, né? Então, o que acontece? Eu quero saber das sementes ali, daquela marca de sementes, né, se elas, eu não sei bem o que você vai querer pesquisar, se ela é produtiva, se ela não é produtiva, né, se é esse sim, foco. Então, exemplo, essa semente dessa marca ou dessas marcas, de repente você vai analisar mais de uma marca, eu tenho ali um índice de produção tal, ela me dá uma produção que é boa, que é ruim. O que tem a ver a produção de soja com as ciências geográficas? Muitas coisas, né? Primeiro, né, a produção de alimentos no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ela precisa estar conciliada com o clima, com o solo, né, para poder ter uma produtividade. Então, clima e solo está dentro da ciência de geografia. Então, aí você pode falar um pouquinho sobre qual é o solo da região que a semente está sendo plantada, se você tivesse dado, qual é o clima de forma geral. Aí isso que eu ia ver essa questão também, porque eu acho que dentro dessa pesquisa, ele também inclui um pouco sobre a climatologia, né? Sim. É sobre a questão do solo, né? Porque a climatologia você vai saber sobre a questão, qual é o clima, se no caso é tropical, né? Mas você vai precisar colocar, ler lá um pouquinho. Qual é o índice de chuva, qual é o período de chuva, que no caso sempre é na estação do verão, por isso a janela de plantação começa em outubro e vai até fevereiro,
né? Tem a Embrapa, os órgãos que trabalham com isso, eles já colocam o que eles chamam de janela de produção, de plantio, de acordo com o clima daquele local. Então, nessa região do Mato Grosso, chove nesse período, então tem que plantar nesse período. Sim, entendi. Então, envolve sim a geografia por conta dessa necessidade de ter esses conhecimentos para que você plante e colete com uma maior produtividade possível dentro da meta ali daquela fazenda. Sim, entendi. Era só essa mesmo minha dúvida. Tá ok. Ok. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Bom, se, né, não temos perguntas, né, eu vou encerrando então. Mas aí, mesmo assim, pessoal, se de repente amanhã, depois, de repente vocês Tá, a pergunta sobre qual categoria geográfica a amostragem se enquadraria, né? Na verdade, ela não se enquadra em uma categoria específica, né? Porque vai depender do que você está analisando, né? As categorias geográficas, elas servem para definir a proporção da área de análise. Então, eu tenho ali a maior categoria de todas, né? É a paisagem, que é aquilo que até onde você consegue ver. Não tem um limite, né? Então, qualquer coisa que estiver dentro daquilo que é possível, do meu campo de visão, está dentro da categoria paisagem. Normalmente envolvem questões mais ou urbanas ou, né, ambientais. Aí, depois nós temos a categoria região, que ela envolve um aspecto já definido, mas uma área maior, né? Mas ela já tem uma definição, já tem um limite. Eu quero analisar a região centro-oeste do Brasil, eu quero analisar a região da Baixada Cuiabana, por exemplo. Então, eu já tenho um limite, eu já sei aonde é a minha área de análise. Quando eu passo para uma análise de território, então eu já tenho um limite fixo, onde existe um poder de alguém. Então, exemplo, o estado de Mato Grosso, ele tem um limite, uma fronteira, já está o desenho certinho ali. Quem é que tem o poder sobre aquele território? Né? Aí nós temos as esferas, né? Legislativa, executiva e judiciária. Né? São quem tem o poder sobre aquele território, quem define as normas, as regras, e esse território ele pode ter qualquer tamanho. Pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município, pode ser uma fazenda, pode ser o meu terreno da minha casa. Por isso, o terreno tem esse nome, ele vem da categoria território, porque ele tem um limite, ele tem uma definição ali, métrica, de medida ali. Talvez, né, a amostragem, por isso que ela não tem como ela entrar especificamente em uma categoria, porque vai depender do que você está coletando, né, de qual é a sua, o que você quer analisar. Então, não dá para definir, essa amostragem, essa técnica de amostragem aleatória, ela está ligada à categoria território. Você pode dizer isso se a sua pesquisa foi feita dentro de uma fazenda específica, se foi feito dentro de uma cidade, de um município específico, até dá para você correlacionar, sim. Mas aí você tem que dar essa informação. O território, a categoria território, porque foi feita dentro do município de Campo Verde, por exemplo. Então, eu tenho uma definição territorial ali. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu tô querendo fazer, eu tô com a ideia de fazer o meu, assim, pegando os bairros da cidade, quantificar a quantidade de bairros, a quantidade de lotes de cada bairro, né? Sim. E tentar
E qual seria essa amostragem? Seria uma amostragem territorial também? Ela tem a ver com a categoria território, mas é uma amostragem estratigráfica, né? Porque você já vai definir ali, né? Esses dados possivelmente na prefeitura ali você vai encontrar com deve ter ali na prefeitura, provavelmente, né? Na Secretaria de Obras, talvez, em algum lugar desse sentido. No caso, né, ela tem um extrato porque você vai definir o número, você tem definido, né, o número de bairros do município, e dentro desse bairro você vai estar quantificando, né, vai estar informando quantos lotes tem em cada bairro, né? Então você vai criar vai apresentar Quantas quadras também, né? Quantas quadras? Quantas quadras, né? Daria um pouco mais de trabalho quantas quadras, mas se você tivesse dado, não tem problema. Então você faria uma tabela, né, com as colunas. Então a coluna de quantos bairros, dentro de cada desse bairro tem X quadras, né? X quadras, né? E aí os lotes que daria mais trabalho, eu falei errado. Quantas quadras é possível, sim. Quantos lotes que daí você teria que saber, não sei se no município lá talvez tenha, né? Normalmente os loteamentos têm. Sim, acho que aqui tem um mapa atualizado aqui da cidade, dá para fazer. Dá para fazer, sim. Então ela é estratigráfica, tá? Essa técnica de amostragem que você pretende utilizar. Beleza, professor, obrigado. Ok. Isso, né? A Maria Gabriela até deu um exemplo. Eu fiz coincidentemente, né? Eu fiz uma pesquisa na minha cidade que tinha não esse foco, mas acabou apresentando, né? Onde eu disse, dentro da área urbana, né? Eu apresentei um mapa onde eu quantificava e apresentava quantos bairros, dentro desses bairros, né? Qual era a área ocupada ou a área urbanizada, né? Digamos assim, que tinha uma construção, e qual era a área não urbanizada, a área que seria os terrenos baldios, praças e parques, né? É uma forma bem interessante. A cartografia gosta muito desse tipo de atividade aí. Legal. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Certo, então, pessoal, né, eu quero agradecer, então, imensamente aí a participação e a presença de vocês. É muito importante que vocês participem das aulas, né, eu acredito que nessas aulas é que grande parte do nosso contato acontece, né, porque fica tudo online ali, a gente posta as coisas, e é basicamente nessa aula que a gente tem, né, como conversar, como se ver de uma forma mais prática. É importantíssimo que vocês continuem participando da minha e de outras também aulas Tira Dúvida, né? Não só para tirar as dúvidas, mas também para aprimorar o aprendizado e o conhecimento de vocês aí, tá ok? Espero que todos aí tenhamos aí uma boa execução de atividades, né? A gente ainda tem outra terceira atividade para fazer, mas também é tranquila. E eu desejo aí um 2022 aí, né, repleto de realizações, sucesso, saúde e paz para todos vocês. Tá ok? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada e boa noite e um feliz 2022 para todos. Para vocês também. Tá, obrigado. Bom, quem está chegando mais no final